A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem? Muito boa noite para você. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Aqui, orando com você. Temos um compromisso todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, para orarmos juntos, intercedermos, buscar ao Senhor nas nossas necessidades, em tudo aquilo que nós temos necessitado, não é verdade? Sonhado, desejado, passado. E nós sabemos que a única pessoa que pode nos ajudar, nos socorrer, é o Senhor Jesus. É através da palavra de Deus que nós encontramos socorro, refúgio, refrigério. E a palavra de Deus é aquela também que a cada dia ela nos fortalece, ela nos ajuda a aumentar a nossa fé para continuar a nossa caminhada, não é verdade? Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Vamos chegando aí, né? Para a gente dar continuidade àquilo que Deus tem falado conosco já durante esses 4 encontros que nós tivemos, né? A respeito da fé. Temos visto aqui alguns exemplos de pessoas, de homens, de mulheres, na palavra de Deus, que é exemplo para nós. Nós temos aprendido, eu tenho aprendido muito. Eu não sei se você tem aprendido, mas eu tenho aprendido muito. Muitas vezes a gente quer desanimar, a gente quer olhar para trás, mas aí a gente olha para esses exemplos que tem na palavra de Deus, que está aqui registrado, justamente para nos levantar, para nos fortalecer, fazer com que a gente se anime e não desista de tudo aquilo que o Senhor tem falado, tem feito nas nossas vidas e dito que vai fazer, não é verdade? Nós precisamos continuar. E hoje, né, nós vamos falar, hoje é o 4º encontro que nós temos falado, que Deus ele não responde à nossa necessidade, Ele responde à nossa fé. E nós temos visto a cada terça-feira qual é a nossa parte, qual é a atitude que temos que tomar para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida, não é verdade? E hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Nós vamos ler de 8 a 10, do versículo 8 ao versículo 10. E nós vamos ver aqui mais um exemplo de fé, para fortalecer a nossa fé nessa noite. Amém? Vamos lá? Atos, capítulo 14. E nós vamos ler aqui do 8 ao 10. Que diz assim: em Listra, na cidade de Listra, né? Havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Ele vivia ali sentado e ele nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, ele disse em alta voz: levante-se, fique de pé. E com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Olha que tremendo, que maravilhoso, né? Esse milagre, esse é um milagre que aconteceu. E algo assim que me chamou muito a atenção nesse exemplo, né? Nesse testemunho aqui que nós estamos vendo na palavra de Paulo, no livro de Atos, é que esse homem ele era paralítico desde o nascimento, igual o outro que nós vimos a semana passada. E ele era aleijado dos pés, ele não andava também. Mas o que me chamou a atenção é que ele estava ali e ele começou a ouvir Paulo.
Então, significa que Paulo estava ali naquela cidade pregando a Jesus, falando do amor de Jesus, falando daquilo que ele fazia, daquilo que ele poderia fazer, que as pessoas precisavam conhecer a Jesus, que é o único caminho que nos leva a Deus. E então Paulo foi ali pregando, apresentando a Jesus Cristo, né? Porque Paulo ele teve um encontro com Jesus. E aí Paulo está pregando ali, está falando ali, multidões estão ouvindo ele. E Paulo presta atenção e percebe que aquele homem, aquele aleijado, ele estava prestando atenção em Paulo. Ele ouviu o que Paulo falou. Ele escutou o que Paulo falou. Falou de Jesus. Falou daquele que pode todas as coisas. Daquele que faz milagres. E naquele momento, eu imagino que aquele homem, o coração dele foi se enchendo de esperança. Ele foi se enchendo de esperança e eu acho que ele ficou pensando assim, meu Deus, eu quero esse Jesus, né? Eu quero tanto andar, eu quero tanto mudar a minha vida, eu não consigo mais, eu não aguento mais ficar aqui, né, sentado o dia inteiro esperando uma esmola, uma ajuda de alguém, né? Então dá para imaginar como aquele homem vivia nessa situação, né, de repente triste por estar nessa situação. Ou talvez não, ele já deveria até ter se acostumado com aquela situação, porque ele já era aleijado desde criança, desde a nascença. Então, por mais que a gente possa pensar e ser criativo, a gente não vai conseguir saber o que se passava no coração daquele homem. Mas o que eu quero que você hoje, o que me chamou a atenção e eu quero que você também entenda, é que naquele momento em que aquele homem ele vai ouvindo Paulo falar de Jesus, ele ouve, aconteceu algo dentro dele. Ele creu naquilo que Paulo estava falando. E Paulo, quando ele está pregando, ele olha para esse homem e ele vê. Ele olhou nos olhos dele e ele viu que aquele homem, aquele aleijado, ele creu. Ele acreditava que Jesus Cristo poderia levantar ele. Que Jesus Cristo poderia vir ao encontro dele e fazer um milagre na vida dele. Talvez ele nem pensou, não é? Como eu disse, a gente não sabe. De repente ele nem pensou na cura dos pés, mas de repente ele estava precisando de algo, de uma outra, sei lá, na sua casa, de um alimento, de uma roupa para o filho, para a esposa, não sei. Mas o que é muito importante e muito profundo é que ele creu. Ele ouviu Paulo e ele creu. E naquela hora Paulo olha para ele e vê a fé nos olhos daquele homem. E aí Paulo olha para ele e fala para ele, olha diretamente para ele e diz, levante-se, fique de pé. E na mesma hora, a palavra diz que o homem deu um salto e começou a andar. Glória a Deus! Olha que tremendo! Olha que maravilhoso, olha o milagre que foi operado na vida desse homem. Através de quem? Através de Paulo, que estava fazendo o quê? Pregando o evangelho. Estava falando do amor de Deus. E aquele homem creu. E ele foi curado por causa da sua fé. Porque ele decidiu crer. Lembra que nós já vimos sobre isso? Que nós precisamos tomar essa decisão de crer. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aquele homem ouviu a palavra de Deus e ele creu.
E ele teve fé. E naquele momento que Paulo falou com ele, ele aceitou. E ele se levantou. E ele foi curado dos seus pés. Então, o que essa parábola, o que essa passagem, essa palavra fala conosco hoje? Que a fé veio para aquele homem através de Jesus. Através do que Paulo estava falando de Jesus. Que Jesus ele cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus restaura casamentos, que Jesus restaura vidas, não é? Que Jesus liberta das drogas, que Jesus liberta de opressão demoníaca, que Jesus cura as dores da alma, que Jesus cura as dores no corpo, que Jesus é o pão da vida, que ele vai matar a nossa fome, a nossa sede, que a nossa alma tem, não apenas de pão físico, mas o pão da palavra de Deus que nos alimenta, o nosso espírito, não é verdade? Então, Paulo estava ali pregando, estava falando desse Jesus maravilhoso, que veio ao mundo há algum tempo atrás, e ele veio, ele pregou o amor, ele ensinou o que era ter amor um pelo outro, pelo próximo. Ele falou sobre a misericórdia, ele falou sobre compaixão. E em tudo que ele falou, ele demonstrou. Ele mostrou com a sua vida, ele demonstrou com a sua vida tudo que ele pregou. E as pessoas viram isso, e quantos milagres aconteceram. E Paulo estava ali falando sobre isso, o que nós estamos falando aqui hoje. E você que está aí do outro lado, você está ouvindo tudo aquilo que eu estou falando de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela fala de Gênesis, Apocalipse, ela fala de quem? De Jesus Cristo, do Filho de Deus, do Messias, daquele que viria para salvar o mundo, por amor ao homem, por amor a nós. E nós estamos aqui falando do amor de Deus, falando de Jesus, falando daquilo que ele faz e daquilo que ele pode fazer na sua vida. Então, aquele homem, ele foi curado. Por quê? Porque ele teve fé. A fé veio através de Jesus, daquilo que ele creu, daquilo que ele ouviu e ele deu crédito. Quantas vezes a gente ouve as coisas e a gente não dá crédito? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente ouve e a gente não dá crédito. A gente ouve uma notícia e não dá muito crédito. A gente ouve alguém contar, sabe fulano? Então eu vou te contar, aconteceu isso, aquilo. E você fica assim, né? Será? Será que foi assim mesmo, né? Poxa, que bom, né? Mas você fica meio às vezes com o pé atrás. Não dá crédito. Aquilo que você está ouvindo naquele momento. E o que nós vemos aqui, nessa parábola, é que esse homem, ele não titubeou. Ele não ficou assim, sei não, o que esse cara tá falando aí? Não conheço, chegou aqui, é um estrangeiro, e aí, tá aí com essa conversinha de Jesus, tá aí falando isso, falando aquilo. Ele poderia ter feito isso, como muitos fizeram isso. Paulo, ele passou pregando, anunciando o evangelho por várias cidades. E muitos aceitaram. Mas muitos também, o que fizeram com ele? Apedrejaram, bateram, prenderam. Não foi? Quantas coisas aconteceram com Paulo? Quantas coisas aconteceram com Paulo? Porque as pessoas não davam crédito àquilo que Paulo estava falando. Mas esse homem, esse aleijado de nascença, ele ouviu Paulo falar de Jesus. E ele deu crédito à palavra, ele deu crédito de quem Paulo estava falando. E a fé entrou no seu coração. Ele resolveu crer. Ele desejou. A mesma coisa Deus deseja fazer com você.
Ah, mas Deus deseja que eu creia, Miriam, que eu tenha fé? Sim, também. Mas eu quero falar de um outro lado da fé. Deus, Ele espera que você fale dele. Fale de Jesus. As pessoas vão olhar para você e vai ver em você uma pessoa idônea. Uma pessoa que está falando de Jesus, que está falando daquilo que Jesus faz, que Jesus pode fazer. E elas vão ouvir, elas darão crédito, assim como aquele aleijado deu crédito àquilo que Paulo estava falando. E elas vão dar crédito ao que você está falando. E elas vão dizer, eu quero isso na minha vida. Eu quero esse Jesus. Sabe? Você tem falado para os seus amigos, você tem, quando você está no seu trabalho, você tem uma oportunidade, você conversa com um amigo, colega de trabalho, de repente ele até pede uma oração para você, e você ora na hora do almoço, eu não sei como é, ou lá na escola, na faculdade, e as pessoas elas estão olhando para você, assim como elas estão olhando para mim. Então, nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos em falar de Jesus, mas não apenas falar, mas viver aquilo que nós pregamos. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós Jesus, o amor dele, a misericórdia dele. Saber que Jesus ele é poderoso para libertar, para curar, para salvar, para ajudar as pessoas no seu dia a dia, nas suas dificuldades. É isso que o Senhor Jesus deseja que nós venhamos fazer. Que nós venhamos nos posicionar, sabe? Precisamos nos posicionar como igreja do Senhor Jesus. Porque existem pessoas que não acreditam em Jesus, existem pessoas que não servem a Jesus, infelizmente, estão cegas, totalmente sem entendimento e creem em outras coisas. Não acreditam em Deus, mas nós não podemos desistir. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para falar de Jesus. E as pessoas elas vão ouvir. Lembra daquele ditado que é pedra dura, não é? A pedra, tanto você bate, vai batendo em pedra dura, você vai batendo até que ela fura. Não tem esse ditado? Mais ou menos assim. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. Talvez você tenha conversado com alguém, você tenha falado do amor de Jesus para um parente, para um amigo, e parece que ele não deu muito ouvido, que ele não deu atenção. Só que eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus ela entra e ela vai para o coração e ela fica, e a pessoa muitas vezes fica ali refletindo. Em um momento de dificuldade, ela vai lembrar daquilo que você falou. Vai lembrar, sim. A palavra de Deus, ela é plantada, não é? A semente é plantada. A semente da palavra de Deus. E aí nós falamos, a gente ministra aquela pessoa, a pessoa na hora não dá sinal. Mas ela vai para casa e ela vai pensar. E num outro momento ela vai voltar e vai falar, lembra aquele dia que você falou comigo a respeito, né, de Deus, de Jesus? Então eu fiquei pensando, eu queria que você me falasse mais. Eu tenho algumas dúvidas, você pode me ajudar? Eu tenho umas perguntas. Talvez esteja acontecendo com você, ou vai acontecer. Sabe por quê? Porque você é ou precisa ser como Paulo. Nós precisamos ser como Paulo, pregar o Evangelho. Faça chuva ou faça sol. Estejamos alegres, estejamos tristes, estejamos com dor ou sem dor. Nós precisamos falar de Jesus, falar do seu amor. E as pessoas elas vão ouvir. Esse homem, esse aleijado, ele ouviu, a fé veio porque ele ouviu falar de Jesus e foi através da fé em Jesus que ele foi curado.
Então, existem muitas pessoas que precisam de cura. E você sabe que existem múltiplas, né, variedade de situações que a pessoa precisa ser curada. No corpo, na mente, no coração, na alma, no espírito, não é verdade? Mas ela só vai receber essa cura se ela ouvir a palavra. E ela só vai ouvir a palavra se você abrir a sua boca e falar. Tá certo? Então hoje, no nosso quarto encontro, falando sobre a fé, que Deus não responde à nossa necessidade, mas Ele responde à nossa fé. Nós estamos vendo mais um exemplo de um homem que ouviu falar de Jesus e através da sua fé, ele creu, ele resolveu crer e através da sua fé, ele foi curado. Ele recebeu o seu milagre. Então hoje eu falo para você, olha a responsabilidade que você tem, que eu tenho de falar do amor de Jesus, de viver a palavra de Deus. Precisamos viver aquilo que pregamos, tá certo? E também aquele que ainda não está pregando, mas está passando por essa situação difícil, está nos ouvindo hoje ou vai nos ouvir, e que aí está pensando como é que eu faço para resolver, né? Eu preciso conversar com alguém, eu preciso de uma orientação. Então, procure, busque um pastor, busque uma igreja, né, evangélica. Vá lá, frequente, assista ao culto, no final do culto procure o pastor, pergunte, peça uma oração. E com certeza você vai receber, você vai ouvir a palavra, porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Então, você precisa buscar o Senhor enquanto você pode achar. Estamos aqui, hoje nós temos a liberdade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus para todos aqui. Mas nós não sabemos até quando vamos estar aqui, não é verdade? Nós não sabemos o dia do amanhã. Mas nós estamos vivos hoje. Então, hoje, nós precisamos fazer a obra de Deus. Amém? Então, coloque no seu coração hoje que a fé, ela vem através de Jesus. Não é crendo no que um fala, no que o outro fala, em simpatia. Você vai lá na praia, dá 3 pulinhos. Não. Você coloca um copo de água aí e quando eu estiver orando, você vai beber a água, você vai ser curado. Que quando você... você pega um galinho de arruda, põe atrás da orelha e não sei o quê. E são tantas coisas que as pessoas inventam, as pessoas criam. Porque tudo isso é criação do homem. Isso não está na palavra de Deus. Nós precisamos crer naquilo que está na palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala, é verdade. Se não está aqui na palavra de Deus, então não acredite e não faça. Tá certo? Então nós precisamos buscar orientação aqui, na sua palavra. E então Deus vai honrar. Deus, ele vai responder a nossa fé nele, na sua palavra. E ele virá nos socorrer naquilo que a gente necessita. Amém? Glória a Deus. Tá entendido aí? Alguma pergunta? Senão nós vamos orar. Vamos orar. Porque o nosso encontro é orando com você. Orando com você. Vamos continuar pedindo. Miriam, mas eu ainda não recebi ainda. Toda semana eu tô aqui orando, mas não aconteceu. Vai acontecer. Vai acontecer. Você não pode desistir. Tá certo? Não pode desistir. Eu não vou falar mais, não vou pedir mais. Continue pedindo. Continue pedindo, continue batendo. Senhor, eu preciso. Senhor, olha, por favor, venha ao meu encontro. Continue crendo, orando. E nós vamos continuar aqui, orando, pedindo, até que nós venhamos saber e que você recebeu a sua bênção. Amém? Em nome de Jesus nós vamos orar. Você tem algum pedido aí de oração? Vamos lá, igreja. Vamos lá, se apresenta aí, povo.
Vamos orar em nome de Jesus? Então feche seus olhos aí e vamos estar orando juntos, pedindo ao Senhor por esses pedidos aqui. E aí você também vai colocando o seu pedido, se você não quiser escrever aqui, coloque o seu pedido de oração, tá bom? Diante de Deus, quando a gente estiver orando. Vamos lá? Feche seus olhos e tenha fé que o Senhor está nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na tua presença mais uma noite. Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o nosso consolo, o nosso protetor, o nosso suporte, aquele, Senhor, que tem ouvido as nossas orações, que tem nos socorrido. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que lemos agora. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que a fé daquele homem veio através da fé que ele teve em Jesus Cristo, da palavra que ele ouviu através de Paulo. Ó Deus, e ele recebeu a palavra, ele aceitou Jesus, ele creu no milagre e o milagre aconteceu. E nessa noite, Pai, nós também cremos no milagre e nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, por todas as esposas que estão aqui conosco hoje, por todos os maridos que estão aqui conosco hoje, Senhor, que tem o seu cônjuge, Pai, que não é cristão, que ainda não está junto, unido ali, Pai, como igreja do Senhor Jesus. Por favor, Senhor, visita agora os maridos, as esposas, aqueles, Pai, não tem entendido, ou que muitas vezes ainda não aceitou Jesus, não quis, porque a sua esposa, porque o seu marido, Senhor Deus, não tem sido exemplo dentro da sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos pelas famílias, que o Senhor venha, Pai, salvar as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, que a esposa seja exemplo para o marido e que o marido seja exemplo para a esposa, Pai. Vem restaurar, ó Deus, os relacionamentos conjugal, o relacionamento de marido e mulher, de pai e filho, de mãe e filho. Restaura, Senhor, as famílias. Em nome de Jesus nós te pedimos. Pai, também colocamos, Senhor, todos aqueles, Senhor Deus, que têm passado, ó Pai, por enfermidades no seu corpo, na sua alma. Em nome de Jesus, visita agora cada um que está conosco, Pai. Visita cada um, vai trazendo cura, coloca a tua mão, Senhor, que seja repreendido agora toda enfermidade, toda dor, todo mal, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, aquele que está enfermo, que está acamado, restaura, Senhor, a saúde. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, eu coloco a vida da pastora Simone diante do Senhor. Pai, restaura a visão da tua serva, restaura o seu corpo, o seu físico. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito na vida dela. Mas, por favor, Senhor, restaura por completo a tua filha, para que ela possa se levantar novamente, para pregar o teu evangelho, fazer a tua obra. Em nome de Jesus, restaura a saúde da pastora Fátima também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te peço, Senhor, por Ronaldo, restaura a saúde dele, Pai. Em nome de Jesus, cura o teu filho, tira toda a diabetes, todo o mal, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem afligindo o seu corpo, fazendo com que a pressão suba. Ó Deus, traz a pressão, Senhor, para funcionar, para estar normal, Pai, em nome de Jesus Cristo. Coloca a tua mão sobre ele, coloca a tua mão sobre o Matias, restaura, Senhor, cura o teu filho em nome de Jesus. Senhor, restaura todos aqueles que estão conosco, que precisam de uma cura. Nós te pedimos em nome de Jesus, vem, Senhor, e cura e restaura todo o corpo, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, Pai, pelas famílias enlutadas, aqueles que têm perdido seus familiares, aqueles amigos, aqueles, Senhor Deus, que têm sofrido com isso. Pai, nós conhecemos nossos irmãos amados, Pai, que faleceram. Senhor, em nome de Jesus, amigos, Senhor, vem trazer conforto aos familiares.
Em nome de Jesus, traz o teu conforto, a tua paz, o teu refrigério sobre os corações, Senhor, de cada um, em nome de Jesus. Oh Deus, só o Senhor pode trazer a graça, essa paz, Senhor, que eles precisam nesse momento. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós não entendemos como o Senhor faz, o porquê o Senhor faz. Mas nós sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Nós confiamos em Ti, no Seu amor. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos pela igreja brasileira, te pedimos, Pai, protege a tua igreja, livra, abençoa, supre a necessidade do teu povo, supre a necessidade de cada casa, de cada lar, Senhor, agora, em nome de Jesus. Qualquer necessidade venha ser suprida em nome de Jesus. Também oramos pelos missionários do Brasil e do mundo, Pai. Protege os teus servos, as suas famílias, livra-os, Pai, de todo ataque do inferno, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, traz aquilo que eles necessitam. O Senhor sabe, Pai, o que eles têm passado, em nome de Jesus. Vem, ó Deus, suprindo a necessidade dos teus servos, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, por todas as famílias que têm participado conosco aqui, da graça em casa. Abençoa. Senhor, entra com provisão, Pai, com trabalho, aqueles que estão ainda desempregados. Senhor, abre a porta para Eliú, Senhor. Abre a porta para cada um que ainda está desempregado, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor pode fazer esse milagre. Teus filhos creem. Ó Deus, espera por Ti. Em nome de Jesus, abre a porta de emprego para eles. Abençoa os teus filhos, Senhor. O Senhor pode fazer. O Senhor sabe como resolver essa questão. Em nome de Jesus, nós te pedimos por cada um que está desempregado nesta noite, Pai, que é o teu servo, é teu filho e que precisa suprir a sua família e a sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos por todos aqueles que estão desempregados, homens, mulheres, pais, filhos, mães, em nome de Jesus Cristo, Pai. Te pedimos também, Pai amado, por aqueles que têm sofrido, ó Deus, que têm sofrido com vício. Quantos pais estão presos nas garras de Satanás por causa de vício? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos agora diante de Ti. Ó Pai, todos aqueles que estão sofrendo por causa de um vício. Nome de Jesus, David, André, Rodrigo, Senhor, em nome de Jesus, visita esses homens, visita cada um que está conosco agora e que precisa de libertação, que seja liberto em nome de Jesus, de toda amarra, de toda corrente, de todo encantamento. Caia por terra em nome de Jesus toda ação demoníaca na vida das pessoas, que elas sejam libertas para a glória de Jesus Cristo. Te pedimos por cura. Vem e cura o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Te pedimos pela salvação dos nossos familiares. Quantos familiares, Senhor, quantos aqueles da nossa família que nós queremos ver salvos, que nós queremos ver na igreja, louvando o teu nome, Senhor. Restaura, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Salva os nossos familiares, salva os nossos amigos, Pai. Nós amamos e queremos vê-los bem, Senhor, abençoados por Ti, em nome de Jesus. Pai, nós encerramos essa oração agora, te agradecendo, te bendizendo, Pai, porque nós sabemos que como igreja o Senhor está nos ouvindo e o Senhor vai atender, Pai, os nossos pedidos. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor ouve e o Senhor responde a nossa oração. Muito obrigado. Nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê uma noite de paz na Tua presença. Coloca os Teus anjos guardando, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor, o Teu povo, dá-nos uma noite de paz na Tua presença. Livra-nos, Pai, de todo ataque do inferno na madrugada, em nome de Jesus. Queremos ter uma noite de descanso,
Oh, que o nosso corpo possa descansar. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, como igreja e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja do Senhor. Amém, Meire. Amém, Eliú. Amém, Mateus. Abraço para você, Mateus. Que Deus te abençoe. Viu? Tenha uma noite de paz na presença do Senhor, Mateus. Eita, família linda. O Senhor é convosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor é bom. O Senhor está sempre conosco. Amém, Miriam. Glória a Deus que está conosco hoje. Né? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós. E a cada dia a gente tem aprendido com Ele. Ele tem nos ensinado. E hoje o Senhor nos ensinou mais uma vez que nós precisamos crer. E que a fé que vem através de Jesus é a fé que vai operar o milagre na sua vida. Amém? Durma com essa certeza. Você vai crer. E essa fé que você tem nele vai fazer um milagre acontecer. Creia nisso, em nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, fica com Deus, tenha uma ótima noite. E domingo, no Miriam Vieira, lá no Facebook, nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Convide as pessoas para estarem ali, convide os seus familiares, seus amigos para ouvir a palavra de Deus, amém? Eu conto com você, nós somos cooperadores da obra do Senhor. E nós precisamos espalhar o Evangelho, espalhar o amor de Deus, a sua palavra. Tá certo? Em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe.